Você já percebeu que o desenho geométrico do coração que todos nós usamos não se parece em nada com um coração biológico de verdade? De onde surgiu essa imagem? Para nós cristãos, responder a isso não é apenas uma curiosidade histórica. Como bem nos lembra o grande teólogo Karl Rahner, o símbolo faz parte da realidade cristã desde as suas origens. O símbolo religioso não tenta explicar o mistério de Deus de forma racional. Ele é uma revelação intuitiva. Ele reúne, concentra e evoca uma infinidade de sentidos que palavra nenhuma conseguiria explicar. A palavra coração é uma palavra primária, não deriva de nenhuma outra. Ela carrega um símbolo universal que atravessou os séculos e as culturas para que finalmente nos pudesse ajudar a compreender o amor de Deus através de uma imagem. Muitos historiadores apontam que o desenho do coração, como o conhecemos, nasceu na própria natureza, através de uma planta chamada sílfio. Ela crescia em Cirene, no norte da África, onde hoje fica a Líbia. A semente dessa planta tinha o formato exato do coração geométrico. Na época dos antigos gregos e romanos, o sílfio tornou-se a cultura comercial mais importante da região, tanto que seu desenho foi gravado em moedas. E por que ele está ligado ao amor? Os povos antigos acreditavam que essa semente era um poderoso afrodisíaco e um método contraceptivo natural. Essa planta era tão valiosa e cobiçada que acabou extinta ainda no século I. Segundo o historiador Plínio o Velho, o imperador Nero teria consumido o último talo restante da planta. O desenho da sua semente, no entanto, ficou para sempre associado ao amor. Os egípcios acreditavam que após a morte, a etapa final da alma era o tribunal do deus Osíris. Ali o coração da pessoa era colocada em uma balança e do outro lado colocava-se a pena da deusa representante da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, significando que a vida daquela pessoa foi justa e boa, ela estava salva. O coração ali era o símbolo das ações e da verdade interior de cada um. Séculos mais tarde, na Grécia Antiga, a palavra cardia, coração, virou motivo de uma disputa gigantesca entre os maiores filósofos. Eles queriam saber qual seria o centro organizador da mente e da alma. Para Platão, a sede da alma era o cérebro. Já para Aristóteles, o cérebro era frio e o coração, quente e pulsante, era a verdadeira sede da vida e da alma. Somente por volta do ano 200 a.C. é que a ciência da época decretou que o cérebro havia vencido essa disputa. Mas no plano espiritual e simbólico, o coração nunca perdeu a sua majestade. E é com toda essa bagagem cultural que nós tocamos nas Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia fala em coração, ela não está usando apenas uma metáfora poética ou referindo-se a sentimentos passageiros, mas traz um sentido profundo sobre a própria natureza humana. Para o homem bíblico, o coração não é o lugar dos sentimentos românticos, ele é muito mais. Embora a palavra hebraica leb designe o órgão físico que bombeia o sangue, no seu aspecto antropológico ela representa a totalidade da pessoa. O homem bíblico não separa o corpo do espírito, nem a razão da emoção. Para ele, o ser humano todo é coração. Coração é o centro da interioridade, da racionalidade e da moralidade, o núcleo de onde brota a verdade que somos. As Escrituras nos revelam que o coração possui funções vitais. É a sede dos pensamentos e desejos, o centro das escolhas morais e das grandes decisões, o lugar onde Deus deposita a verdadeira sabedoria para governar a vida e a raiz de toda conversão autêntica. Como o coração guarda a nossa integridade, o Antigo Testamento nos mostra que Deus não avalia as aparências. Ele pesa, perscruta e julga os corações. Por isso, o maior perigo é o duplo coração, a falsidade e a mentira. Diante da nossa fragilidade, Deus faz uma das promessas mais lindas através do profeta Ezequiel. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Mas como essa promessa se cumpriu quando o Verbo se fez carne e passou a morar entre nós? A primeira grande marca do Novo Testamento é que Jesus não aceita um coração dividido. Ele exige uma harmonia absoluta entre o que está no interior e o que falamos e o que fazemos. Como ele mesmo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nossas ações são apenas o resultado do tesouro ou do mal que cultivamos no nosso interior. É por isso que Jesus entra em rota de colisão com o legalismo da época.
No Evangelho de Marcos, quando questionado sobre os rituais externos de purificação, sua resposta é revolucionária. O que torna o ser humano impuro não é o que entra de fora, mas o que sai de dentro. O coração é o laboratório das nossas intenções. O cumprimento mecânico de regras externas não engana a Deus e nem mesmo as pessoas. Essa exigência de totalidade fica desenhada no Sermão da Montanha. Jesus afirma que a nossa justiça deve ser maior do que a dos escribas e fariseus. Nas famosas antíteses, quando diz: ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem se irar contra seu irmão já pecou, ele mostra que Deus avalia a raiz do agir, lá onde ninguém vê. E aqui chegamos à questão central. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Muitas vezes a nossa cultura interpreta essa pureza com um olhar estritamente moralista, mas Jesus vai muito além. No contexto bíblico, pureza de coração significa unificação do ser. O puro de coração é o avesso do hipócrita. É alguém que não é dividido, que tem a integridade de agir por fora exatamente como é por dentro. É a transparência de uma vida inteiramente direcionada ao amor-caridade. Quem unifica sua vida no amor, esse sim, consegue ver a Deus. E por falar em pureza de coração e uma vida totalmente vivida no amor-caridade, é impossível não lembrarmos de Santa Bartolomea Capitânio. Guiada pela espiritualidade inaciana, ela contemplou o coração de Jesus na paixão, na cruz e na Eucaristia, trazendo sempre presente os mistérios do Natal, de sua vida pública e do amor trinitário. Bartolomea não deixou nenhuma dimensão da vida de Jesus despercebida. Ao meditar sobre o Calvário, seu olhar se deslocou das aflições externas para o que o Cristo vivia no seu interior. Ela escreveu: agora entendo por que tantos santos chamavam o Monte Calvário de um lugar do amor. E de coração aberto, desejando corresponder, rezava: meu Deus, pudesse eu também dizer consumatum est. Ao olhar para as chagas e para o sangue de Jesus, ela não via castigo, via misericórdia. Bartolomé experimentou um amor eterno e gratuito que nos ama com intensidade infinita e nos prepara uma felicidade eterna. Ela percebeu que mesmo quando falhamos ou o abandonamos, esse coração redentor não se cansa de nos amar. Como ela escrevia: só o amor de Deus pode alimentar tamanha caridade. O sangue de Jesus e as suas chagas gritam continuamente misericórdia. Nos seus exercícios espirituais de 1832, ela resumiu o coração de Jesus em 4 traços fundamentais: a retidão, viver totalmente voltada para a glória do Pai, a amabilidade, o carinho que acolhe e perdoa a todos, a humildade, o rebaixamento de um Deus que se oculta na encarnação, na simplicidade da Eucaristia e no rosto dos necessitados, e a caridade, o amor em movimento. Para Bartolomé, Jesus é o próprio amor-caridade. Diante desse coração inflamado, ela entendeu que a resposta mais bonita não eram discursos teóricos, mas o total abandono. Fez-me compreender que a prova mais agradável que lhe possa dar do meu amor é a de lançar-me totalmente em seus braços, viver segura e tranquila em suas mãos, não duvidar de nada, pois ele me ajudará continuamente. E com o desejo de ser toda sua, ela se entregava. Há algo profundamente impressionante nessa jornada. Santa Bartolomé viveu e escreveu suas meditações no início do século XIX. Mais de 120 anos depois, em 1956, o Papa Pio XII publicou a encíclica Aurietis Aquas, e em nossos dias, o Papa Francisco nos presenteou com a encíclica Dilexit Nos. Quando olhamos para essa linha do tempo, percebemos que o magistério da Igreja e a mística de Bartolomé caminham em perfeita sintonia. E por que essa harmonia acontece? Porque ambos bebem da mesma fonte inesgotável, a Palavra de Deus. O Papa Pio XII fez um alerta em seu documento. Ele escreveu que a devoção ao coração de Jesus jamais pode se perder em um sentimentalismo ou em um devocionismo superficial que se afaste do Evangelho. Para ele, o verdadeiro culto deve estar alicerçado nas Escrituras. E o Papa Francisco reafirma essa mesma verdade de forma contundente. O símbolo do coração nos salva de uma religiosidade
religiosidade sem coração, que se perde em normas, em rituais ou em discursos teóricos, esquecendo o essencial, o encontro vivo com a caridade de Cristo. Foi exatamente essa a experiência de Bartolomé. Sem se perder em teorias, ela mergulhou na palavra e intuiu que Jesus é o único amor-caridade fundamental. O que a igreja transformou em teologia oficial, a jovem de Louvre já vivia no serviço aos mais necessitados, na oração, na meditação, nas suas convicções. Por isso, ao final desta jornada, o nosso olhar não se fecha em uma imagem estática ou em uma tradição humana, mas se abre para a grandeza da palavra de Deus. É a palavra que nos revela que o coração do Criador não é distante, mas bate por nós e em nós, conforme afirmou Gregório Magno. Conhece o coração de Deus nas palavras de Deus. É a palavra que nos convida à unidade do ser, unindo o que pensamos, o que falamos e o que vivemos. Façamos nossa a prece do Papa Francisco. Peçamos ao Senhor que faça com que o nosso coração se assemelhe ao dele, que a sua palavra nos transforme, para que sejamos seus instrumentos e possamos passar por este mundo, assim como Jesus, fazendo o bem a todos. Muito obrigada por nos acompanhar nesta jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe seu apoio, curta, compartilhe com a sua comunidade e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.